E aí, galera do sétimo ano, tudo bom? A gente vai ver hoje o sexto capítulo, né? Ai, professor, está na Idade Média ainda. Calma que a gente tá quase saindo da Idade Média, certo? O capítulo 6 ele vai falar aí, ó. Vocês vão abrir o livro. Lembra, tá? Quando eu estiver olhando pra baixo, porque eu tô com o livro pra acompanhar junto com vocês. Então, a gente vai abrir na página 98, tá bom? A página 98. A gente está vendo aqui, já é o finalzinho da Idade Média, né? O que nós fazemos menção de Baixa Idade Média. Alguns fatos, assim, bem relevantes, eles fazem parte desse período aí, tá bom? O que a gente vai entender? Que o período da Baixa Idade Média vai haver, assim, várias nuances, vários aspectos diferenciados. Por quê? A gente está falando aqui de um crescimento demográfico grande, certo? Porque de certa forma as guerras haviam terminado. É só uma que eu vou fazer menção aqui, mas é uma guerra que durou tipo 100 anos e não foi 100 anos, na verdade, né? Foram mais de 100 anos. Mas ela vai ser importante. É uma guerra que acontece entre França e Inglaterra, né? A gente já sabe, tá cansado de saber que eles são inimigos políticos, econômicos, enfim. Eles não se bicavam de maneira nenhuma. Mas o que acontece? Nós vamos ter aí um crescimento demográfico. Então, a população está crescendo, a gente tem muita gente, e com isso a gente vai ter uma demanda maior de alimentação, de alimentos, de produtos, e no momento, talvez nesse período, não estava tão propício para que isso acontecesse. Então, a gente vai acabar tendo algumas revoltas populares, a gente vai ter algumas crises, né? Financeiras. Lembrando que no último capítulo, quando eu falei sobre renascimento comercial e renascimento urbano, aqui a gente já fala sobre o uso de moedas, de dinheiro, certo? Coisa que não acontecia na Alta Idade Média, que se dava por meio de produtos, tá bom? Então a gente vai começar aqui na página 98, fazendo algumas marcações. Deixem aí sempre perto, quando forem ver o vídeo de história, a caneta, lápis e marca-texto, tá bom? Eu gostei muito de quem me marcou lá no Instagram, só para deixar aqui o meu muito obrigada, de quem fez o mapa mental que eu pedi, me marcou. Achei muito legal, gostei bastante, ficaram excelentes, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão marcar o segundo parágrafo, que começa, o segundo e o terceiro parágrafo. O segundo parágrafo, da página 98, ele começa assim, ó. Com o crescimento demográfico, era necessária maior oferta de alimentos. Vocês vão marcar esse parágrafo todinho, assim como o terceiro, que começa assim. Além disso, uma série de mudanças climáticas, certo? Como nos regimes de chuva. E aí temos outro problema, né? Que é a questão dos fenômenos da natureza. Às vezes chovia demasiadamente, às vezes faltava isso. Isso, querendo ou não, ela chegou a atingir diretamente a questão da produção de produtos de alimentos, tá? Então, a gente vai marcar o segundo e o terceiro parágrafo todinho e escrever contexto, tá bom? Podem escrever contextos. Aí no subtítulo, a gente tem epidemias, a força da peste negra, tá? Vocês vão marcar aí o primeiro parágrafo todo e escrever peste negra, tá? Essa doença ela vai chegar em 1348 na Europa. E a gente tem que entender o contexto de como essa doença ela vai afetar tanto a vida das pessoas. A gente está falando de uma epidemia que ela vai se alastrar, mas vamos entender o contexto. Eu já havia comentado com vocês em sala de aula que as pessoas antigamente, principalmente na Idade Média, elas eram muito sem higiene, né? A galera demorava assim a tomar banho, tipo, mal tomava banho 2 vezes ao ano, né? Ainda quando tomava, tinha uma hierarquia do mais velho usar primeiro a água, e quando chegava no bebezinho, a água já tava imunda e o menino ia tomar banho. Então, ao invés de ficar limpo, o menino ficava pior, né? Então, faltava uma questão de higiene. As pessoas não usavam, não lavavam as mãos direito para fazer cozimento de alimentos. Enfim, era coisa nojenta. Não escovavam os dentes, então as pessoas tinham os dentes podres. Era uma coisa assim bem terrível, vamos dizer assim, né? A ideia, por exemplo, do uso do perfume, ele vai surgir aqui na Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, porque as pessoas não tinham esse costume de tomar banho, né? Até porque da questão do frio, enfim. E aí começaram a desenvolver produtos, perfumes, para disfarçar o cheiro, né? Eu até comentei com vocês que os casamentos eles aconteciam entre maio ali,
A galera tomava um banho para tirar a nhaca um mês antes para disfarçar o odor e era desse jeito. Então as pessoas não tinham muito pudor nessa questão, né? E isso vai contribuir por quê? A doença ela vai ser transmitida pela pulga do rato, certo? E aí o contato com o ser humano, seja por contato físico, por xixi, enfim, contatos com os produtos, vai ocasionar a proliferação dessa doença. Como é que se dava essa doença? Ela infectava, se não me engano, é um vírus, não é? Acho que é. É um vírus. É porque essa questão de biologia entre vírus e bactéria, mas se não me engano é um vírus. Ele se alastra na pessoa e naquela época a medicina ela não estava tão avançada, né? Até porque tinha um corte ali da Igreja Católica de não permitir que fizesse estudos relacionados ao corpo humano, enfim. Eu lembrei aqui que não é vírus, é bactéria, tá? É uma bactéria que é infectada ao corpo humano. E aí, quando ela entra em contato com o corpo humano, ela apodrecia. Por exemplo, minha mão, se estivesse em contato com a mão aqui, com essa doença, né, com essa bactéria, ela ia apodrecendo. Meu braço ia ficar, tipo, preto, assim, inútil. E aí os médicos não tinham conhecimento disso e cortavam. Tipo, a ideia é que se cortar, tá salvo, né? Mas não, é algo interno. Então, cortou a mão aqui, mas estava presente no corpo todo. Então, as pessoas acabavam morrendo disso. Tinha uma galera que usava uma máscara, tipo, como se parecesse de um corvo, para tentar não ser, né, infectado e coisa e tal. E nessa brincadeira, ou nessa questão de saúde, um terço da população morria. Então, porque não tinha conhecimento, né, de como se proteger, de como evitar isso. Para vocês terem uma noção, se fosse hoje em dia, essa bactéria, ela poderia ser exatamente curada, ou melhor, combatida com... como é que é o nome, gente? Eita, esqueci aqui qual é o nome. Calma que eu vou lembrar. Antibiótico, lembrei. É antibiótico. Então, esse antibiótico poderia curar as pessoas de antigamente, mas tinha acesso? Não tinha, né? As pessoas não tinham nem conhecimento disso. Beleza? Então, tá vendo na página 98? Lá embaixo, veja também em ciência. Você vai marcar lá, faz uma setinha, escreve assim, se liga, tá? Página 99. Observe o mapa ao lado, porque as rotas comerciais contribuíram para a expansão da peste bubônica. Olha só, rotas comerciais a gente tem que lembrar que é do mar Mediterrâneo, certo? Se essa doença que eu falei, ela surgiu em 1348, ela vai se dar por ratos, os ratos ficavam normalmente em navios, né? Então a gente está falando aqui, ó, essas rotas comerciais, elas interligavam centros comerciais, e esses centros comerciais, a gente está falando sobre o uso dos navios. Então a gente vai colocar assim, ó. As rotas comerciais interligavam regiões, certo? Sobretudo ali do mar Mediterrâneo, ampliando o contato entre os povos. E esses povos vão se dar por meio desse acesso aos navios, desse acesso aos produtos, tá bom? A questão 2. Por que podemos afirmar que a crise do século XIV começou com uma crise de produção? Lembra que eu falei da questão do aumento demográfico? Então, vocês vão colocar isso, aumento demográfico. A questão da queda da produção de produtos em decorrência de problemas, né, relacionados à natureza e problemas ambientais também, certo? E a questão da desnutrição. Se a pessoa está passando fome, isso vai se alastrar de uma maneira sem precedentes. Questão 3. Observe o gráfico. Relacione o gráfico com a crise demográfica no século XIV. Tá vendo aí? Nós temos aí o gráfico que está em vermelho e o gráfico que está azul. O gráfico ele vai mostrar a diminuição dos habitantes em algumas nações da Europa, tá vendo? Ó, em 1300 na Itália tinha 10 milhões, vamos dizer assim. E aqui em 1400 já tinha 7 milhões. Então vocês vão associar isso aí. É possível relacionar isso à epidemia da peste, certo? E à crise demográfica, que é a diminuição. Tá bom? Página 100 do outro lado. A gente vai para a página 100. A página 100, a gente tem a questão invertida. A peste bubônica se expandiu do litoral para o interior do território europeu, já que a sua chegada se deu através de navios comerciais.
Qual seria a pergunta? Qual foi o caminho percorrido pela peste negra? Qual foi o caminho percorrido pela peste negra? Tá? Abaixo nós temos aí um parágrafo. Vocês vão marcar ele todo e escrever justificativa, tá? Marquem ele, primeiro parágrafo todo, e escrevam justificativa. No Você Historiador, nós temos aí uma imagem. A gente vai responder de acordo com o que nós estamos vendo. Qual situação está sendo retratada na imagem? Qual a ideia? Não é da peste bubônica? A peste negra? Então, tá vendo que aí os corpos ficavam estirados nas ruas, nas vilelas, e lá em cima a gente tem, sei lá, um anjo, e como se fosse Deus, né? Enfim, fazendo menção, tipo, pedindo perdão dos pecados. A galera vai associar muito a peste negra como se fosse uma punição divina, entende? É nesse sentido. E a AB tá assim, ó, quais elementos presentes na imagem evidenciam a mentalidade religiosa das pessoas medievais? A gente tem os clérigos, né? A igreja que tá ali, o santo, Deus, que eu falei para vocês, o anjo, e tem abaixo do anjo tem o demônio, porque tem uma contrapartida entre céu e inferno. Então são esses elementos que fazem menção à ideia do que eu tô falando de punição. C. Quais as reações das pessoas na imagem? Como podemos explicar? A gente dá para perceber que essas pessoas estão com medo, estão desesperadas, estão pedindo ajuda. Então são esses tipos de reações de sentimentos que vocês vão mencionar aí, tá bom? Beleza? Guerra dos 100 Anos. Essa guerra que eu estava falando para vocês. A Guerra dos 100 Anos, ela vai acontecer entre Inglaterra e França, tá? Entre Inglaterra e França. Ela vai acontecer de 1337 até 1453. Qual vai ser a disputa desse conflito? Inglaterra e França não se davam, não se gostavam, mas eles vão entrar em disputa depois que a morte de Carlos IV em 1328, né? Então ele vai ser disputado o trono. E aí nós vamos ter várias questões econômicas também, porque vai ser uma região disputada que ficava Flanders, né? Hoje que é a atual Holanda e Bélgica. Enfim, é uma área que tinha uma ideologia de desenvolvimento econômico. Então, essa guerra ela vai ser pautada no início por conta disso. Então, a gente vai marcar aí, ó, segundo parágrafo, uma das principais foi a Guerra dos 100 Anos, tá vendo? Marca aí, escreve em importante. Quem vai ganhar essa guerra? Os franceses. Olha só, os franceses vão ganhar. Só que esse conflito ele vai gerar tantos gastos para os franceses quanto para os ingleses. Ambos, na verdade, vão sair perdendo, né? Mas, assim, o ápice da parada, quem foi que ganhou? Foram os franceses. Lembra que eu marquei na Idade Média, eu tinha colocado o nome de uma senhora chamada Joana d'Arc. Pedi até para vocês, depois darem uma olhadinha sobre a biografia dela. Joana d'Arc participou aí da guerra, certo? Ela acabou sendo, enfim, vocês sabem que ela acabou sendo morta pela Inquisição, né? Morta na fogueira. Mas aí vocês vão marcar aí, ó, no quadradinho da página 102, que faz referência a Joana d'Arc, e escrever se liga, certo? Abaixo, lá na página 102, o segundo parágrafo que começa. Em decorrência dos altos tributos, tá vendo? Em decorrência dos altos tributos, vocês vão colocar aí revoltas. Escrevam revoltas. E na página 103, lá no primeiro parágrafo também, vocês vão escrever transformação. Marque ele todinho e escrevam transformação, tá bom? Da página 103, que aí começa as atividades, até a 106, a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Tchau!